Como não saber que foi graças ao Dharma, poder ter devotado até o dia de hoje. O grande mestre Nissen Shonin nos ensina que não podemos esquecer em hipótese alguma, graças a quem podemos viver até hoje, comer, beber, dormir, ter ficado doente, mas ter sarado, sobrevivido, poder respirar, poder estar aqui, participar, poder rezar, é algo estupendamente inexplicável. Não é óbvio estarmos aqui vivendo, sobrevivido a tantas circunstâncias, e não é só porque nós queremos, não, porque nós temos força, não temos. A nossa força é insignificante diante das circunstâncias adversas do mundo. E a gente está vivo aqui agora. Primeira coisa é parar de reclamar. Mas dá para parar de reclamar? Se não agradecer mais, nunca vai conseguir. É essa a proposta e ensinamento do grande mestre Nissen Shonin. Quem realmente sabe, que é graças ao Gozen, que é colocado como graças ao Dharma. Graças ao Dharma. O ocidental não tem esse hábito de dizer graças ao Dharma. A cultura popular brasileira costuma dizer graças a Deus. Nós budistas não colocamos dessa forma personificada, nós colocamos na forma lei, dármica, energia, luz. Então, graças ao Dharma, graças ao Namu Horenekyo, graças ao Gozen. É nessa forma de energia que nós colocamos a divindade suprema. Então, como não saber que foi graças ao Gozen? Mas que falta de respeito, que falta de gratidão em algum momento poder pensar, eu fiz o Gohoku. Você poder fazer um privilégio, eu fiz para ajudar alguém, eu estou fazendo um favor. Não, poder fazer um privilégio. Você podia estar doente, podia estar morto, podia estar impossibilitado, podia poder fazer e não ter feito, o que é pior, mas está aqui fazendo muito obrigado. Isso que eu estou fazendo agora eu nunca fiz em nenhuma das minhas vidas passadas. É um privilégio poder fazer isso hoje, aqui, agora. Então, o ato do meu fazer e demonstrar deve ser a maior demonstração de respeito. E é por aí, a partir desse princípio do respeito, que nós devemos acordar de manhã, viver o dia e finalizar o dia respeitando. Ontem eu estive em Bragança Paulista. Fui visitar depois de quase 3 anos de promessa o Kinoshita Toshio. Lá a gente rezou para o papai, o Kinoshita Saaki, e a Kinoshita Yo, que é a mamãe. Bastante emotivo ele, que quando perdeu o papai, doeu muito. Demorou alguns anos para superar a dor. Aí quando estava superando, perdeu a mamãe. Ai que dor! Mas o modo de superação é igual para todos. Colocar o nome do papai e da mamãe, dos antepassados ali, fazer oração todo dia. Eles que trabalhavam no final de semana, a semana inteira, final de semana, agora eu quero parar de trabalhar pelo menos no final de semana para poder participar no Terá, porque eu tenho certeza que os meus pais vão ficar felizes com isso. Pelo menos chegou a essa conclusão, nasceu, desenvolveu-se esse espírito dentro dessa pessoa. Mas por quê? Em respeito ao Gozen, em respeito à fé que os pais praticavam. Sem esse respeito, não existe fé. Fé é a maior demonstração de respeito. E quem tem, mostra, não guarda só no coração. É por isso que foi escrito ali no quadro, os 3 tipos alvos de demonstração de respeito que nós devemos ter. Respeito, na linguagem budista, chamado de Kie, que nasceu da palavra Kito Eruku. Kito Eruku Kara Kieto Eruku Vaga Arabaretei. Em português, a devoção, naquele enunciado de penitência que nós temos,
é o trecho Tamonte Tatenam, devotar-me a imagem sagrada que corresponde ao Buda e o Dharma. Os três alvos de devoção e respeito: o Buda, Dharma e Sangha. Sangha são os propagadores do Dharma, aqueles que expandem o Dharma, a legião de monges e fiéis. Então, o nosso maior alvo de respeito deve ser, acima de tudo, o Gohozen. Tudo que a gente faz deve ser canalizado dessa forma, demonstrar respeito e gratidão ao Gohozen. Isso é tão sagrado esse respeito, que no século VI, no Japão, quando existia um príncipe, o budismo chegou no Japão, que do Japão veio para o Brasil, né? Índia, China, Coreia, Japão, Brasil. E o budismo chegou no Japão no ano 538 depois de Cristo. Na época da tia, quando a tia de um famoso príncipe chamado Shotoku Taishi existiu. Tá? Ele nasceu no ano de 574 e viveu até 622. Ele foi um príncipe que unificou as crenças do Japão. Na época desse príncipe, o Japão inteiro era Nam-myoho Renge-kyo. Não tinha Nishi, não tinha Higashi, Shingon, terra pura, do lado esquerdo, direito, do lado, era tudo Nam-myoho Renge-kyo. Porque esse príncipe sabia que o Sutra-Lotus era o ensinamento mais sublime de vida. Então ele introduziu pela legislação japonesa, e ele foi o criador da primeira legislação japonesa de 17 artigos, sendo que no segundo artigo ele colocou da seguinte forma: o respeito, acima de tudo, ao Buda, ao Dharma e ao Sangha. Ele colocou na lei. O segundo artigo da primeira legislação japonesa, colocado por esse príncipe budista Shotoku Taishi, foi exatamente esse: respeitar acima de tudo o Buda, o Dharma e o Sangha. Então toda a história do Japão e budista, ela nasce desse princípio de respeito, passa por 1000, 2000 anos até chegar a gente. Então não pode ser de qualquer jeito, de modo diferente, do jeito que eu bem entendo, não. A linha desse respeito tem que permear do começo ao fim. E só como curiosidade, né? O primeiro artigo qualquer, se o segundo é respeitar acima de tudo o Buda, o Dharma, qual que é o primeiro então? Não tomar decisão sozinho, não decidir por conta própria. Por quê? Por causa do respeito. Eu sozinho, como é que eu vou ter certeza das coisas? Eu preciso me espelhar à luz dos ensinamentos daqueles que têm mais experiência e sabedoria. Então, uma legislação muito sábia, não precisa ter um código civil dessa grossura, bastam poucas leis para cidadãos sensatos, devotos, honestos, sinceros e dedicados. Não precisa tanto assim, tá? Mas isso parte tudo do princípio do respeito. Voltando à visita ontem de Bragança Paulista, então estava lá rezando com o Toshio, a Nahira, a esposa dele, e quando terminou o que ele queria, que eu ensinasse algo sobre esse respeito para os filhos dele, né? Então, como que a gente ensina a demonstrar o respeito? Rezando todo dia. Quem não reza, não se esforça nessa oração, não está nem aí, não dá prioridade emergencial para a participação dos cultos, uma hora ou outra vai faltar com respeito. Porque é faltar com respeito, valorizar mais outras coisas do que aquilo que tem o verdadeiro valor. Então, olha lá, as crianças pequenininhas, adulto tem que rezar pelo menos 1000 Nam-myoho Renge-kyo por dia, no mínimo. No mínimo. Menos que isso é pechinchar, é falta de respeito. 1000 é quanto tempo de oração? 10 minutos
10 minutos de oração de manhã e 10 minutos à noite. Somando 20 minutos de Namyo Horengekyo, se bem rapidinho, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, dá 1000. Ou se alguém quiser contar, pode contar. Tá? Mas para criança, né, se for muito, então é criança que tem que rezar, né, para a saúde do papai, da mamãe, do desenvolvimento, crescimento sadio. Se for muito, começa com 5 minutos, né, com 5 minutos, que dá 100 oração de manhã e 100 de noite. Papai e mamãe 500 de dia e de noite, a criança, né, 100 de manhã, você dá 10 minutos, 5 minutos de manhã e 5 minutos de noite. 100, aqui tem bolinha do Odioso, né? Aqui tem 108 contas. Né? É só rezar um Namyo Horengekyo para cada bolinha. A gente reza batendo na perna, né? Antigamente o pessoal contava bolinha, né? Namyo Horengekyo, é fazer um terço, como se fosse assim, né? Um de manhã e um de noite. Se não conseguir ensinar isso para os filhos, vai ensinar o quê? Não vai conseguir ensinar mais nada mesmo. A gente ensina isso, né, como demonstração de respeito ao Gozen, demonstração de respeito aos antepassados, aos pais, para quê? Para quando eles se depararem com alguma situação que não sabe qual decisão tomar, sem mesmo saber ou perceber, acabar tomando a decisão certa, a mais precisa. Sem saber. Havendo o princípio do respeito, esse respeito no coração, não precisa saber de tudo, sempre saberá o que deve ser feito. E todo fiel, devoto do Dharma Sagrado, do Namyo Horengekyo, deve saber que precisa, como demonstração de gratidão, como prece para poder viver mais e melhor a cada dia que passa, praticar, se esforçar cada vez mais, né? Nas orações, na participação dos outros, no desprendimento, para poder fazer um pouco melhor e oferecer para as outras pessoas poderem fazer também. É fazendo, agindo dessa forma que a gente vai poder demonstrar que realmente é graças ao Gozen, graças ao Dharma que eu estou vivo aqui e respiro esse ar maravilhoso agora. Poder fazer isso é a maior bênção que existe. E a gente tem que rezar, tem que fazer para poder amanhã fazer de novo, poder depois da manhã fazer de novo ainda. Fazendo assim continuamente é que a gente vai receber os Goriacos de forma contínua. É isso que transmite esse ensinamento do grande mestre Cristo. Eu ainda vou colocar Kyōmademo Buji ni tsukaete koshii koto o minori no kage to omoi shirazu ya. Como não saber que foi graças ao Dharma poder ter devotado até o dia de hoje